eu nasci na Moca, né, como bom paulistano, né, e eu estudei em colégios públicos, na época que o colégio público era melhor que as escolas particulares, né, e depois acabei indo para o Colégio Bandeirantes, e aí quando eu entrei prestei vestibular, eu passei em 5 vestibulares de medicina, né? Na época era bem difícil, né? E a gente tinha que escolher. E eu acabei escolhendo a Santa Casa porque ela tinha uma prática médica muito boa, então era um diferencial entre as faculdades de medicina na época. Inclusive eu não ia ser cirurgião, eu ia ser ortopedista, né? E a Santa Casa tinha fama dos grandes cirurgiões, né, tanto ortopédicos quanto do aparelho digestivo e de outras áreas. Mas a ortopedia era um grande destaque e era um dos motivos por eu ter vindo aqui para Santa Casa. Desde criança eu sempre gostei de cirurgia, né? Eu gostava de fazer cirurgias em bichinhos, animais, gostava de ver em microscópio, gostava de fazer intervenções, né? A gente que ia muito para o interior costumava ver esse tipo de situação. E eu já tinha um gosto desde pequeno, me perguntavam para mim, eu sempre falava assim, eu quero fazer medicina. Então desde pequenininho, eu nunca tive dúvida do que eu ia fazer ou não. Então desde pequenininho eu já tinha essa vocação, né, essa vontade de fazer medicina. Tanto que os meus estudos todos, desde primário, ginásio, colegial, eu já tinha um foco muito fácil, por isso que acabou me ajudando até na escolha e nessa facilidade de entrar numa faculdade de medicina, né? A rotina é assustadora, né? Porque você pega um menino de 17 anos que sai de um colegial, que você está lá fazendo coisas teóricas, estudando dia e noite, com pouca vivência do mundo, e de repente você está num universo gigante chamado Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que é um dos maiores complexos, né, do mundo, né, uma das maiores Santa Casas do mundo, com todo na época, todos aqueles professores maravilhosos, aqueles professores lendários, você tem que mexer com o paciente, você tem que ser autodidata, porque antes você tinha as coisas mastigadas no estudo colegial. De repente você entra numa faculdade, é um outro universo, é o aluno que vai buscar o conhecimento e é o aluno que faz a faculdade. E graças a Deus a Santa Casa sempre teve grandes alunos que formaram grandes professores e hoje são grandes especialistas de renome mundial. Então, você chegar aqui e com 17 anos e entrar numa faculdade mexendo com pacientes, mexendo com doenças, as pessoas extremamente angustiadas, né, querendo soluções e a cobrança muito grande, é muito pesado, né? Mas aos pouquinhos a Santa Casa sempre teve essa mágica de ser muito acolhedora, né? Diferente talvez de outras faculdades. Era uma faculdade onde você conversava diretamente com os professores já colocavam você para atuar na área prática. Então, aquele monte de matérias teóricas que a gente tem no começo, de anatomia, de fisiologia e outras coisas que são estudos, e são coisas que exigem muito, acabavam ficando mais fáceis com os professores que nos recebiam e nos convidavam para participar do trabalho deles. Então, a gente ia ganhando motivação, a gente ia entendendo por que a gente tinha que estudar determinadas coisas, né? Porque a gente não tinha idade, a gente ia aprendendo a lidar com as pessoas doentes, a gente ia entendendo como é que a gente fazia uma assistência, né, desde um doente particular da clínica deles até de um paciente humilde do SUS, e realmente foi mágico, né? Eu acho que os 3 primeiros anos da faculdade é pesado para qualquer um que está começando, é muita teoria, é muita dificuldade, e a partir dali para frente, os 3 anos, quando você se envolve na prática, aí realmente é uma delícia. E aí a Santa Casa faz a diferença, porque a formação não é só teórica, é uma formação prática, e ela é uma formação genérica, né? Então você não sai um médico especialista, você vê o doente como um todo e aí você consegue ser um grande especialista. Então hoje a gente vê isso cada vez mais diminuindo e a Santa Casa manteve esse padrão, né? Então quando a gente entra nos 3 últimos anos da faculdade, aí realmente a gente abre um sorriso enorme porque a gente começa a ter gosto pela profissão. E isso a Santa Casa é um louvor, né, nessa matéria de
aprender a lidar com o paciente. Eu acho que eu tenho, a gente casa com a medicina. Eu acho que esse é o meu maior hobby, porque uma vez que você entra na medicina e você se forma e você ganha responsabilidade, uma vez o Samir Haslan disse para mim, foi meu chefe da área cirúrgica, ele dizia, olha, no começo você vai ter que se dedicar muito. E quando você tiver mais velho e experiente, você vai continuar se dedicando porque os pacientes não vão querer outra pessoa, vão querer te ver. Então você não tem quase tempo para nada. Então fica muito difícil, por exemplo, jogar um tênis porque você nunca vai conseguir chegar no horário, ou jogar algum outro esporte coletivo, né? Então os nossos horários são sempre muito curtos, quem é médico sabe disso, principalmente das áreas cirúrgicas, né, que exige muito da gente. Então nós acabamos sendo antissociais, entre aspas, né? Porque a gente tem um hobby que se chama medicina. Então a gente tem que estudar dia, noite, final de semana. Não é porque a gente está ficando com o cabelo branco que a gente parou de estudar, a gente continua estudando e aí a cobrança é maior ainda, né? Porque a medicina nesses anos todos, desde que eu me formei, estou com quase 30 anos de formado, ela mudou muito. Eu peguei a medicina na época que se fazia cirurgia aberta, que se tinha poucos antibióticos, não tinha nem bisturi elétrico, eram poucos que tinham no centro cirúrgico, tinha que amarrar fiozinho por vasinho, e de repente a gente viu toda a introdução tecnológica que foi mudando, foi chegando novas tecnologias, os computadores, foi surgindo a laparoscopia, foi surgindo a robótica. Então eu peguei uma fase muito dinâmica da medicina, né? E para você acompanhar isso, você não tem muito tempo, você tem que viajar, você tem que procurar o conhecimento, você tem que estar estudando. Então é difícil ter um hobby, viu? Acho que o hobby maior mesmo é a medicina. Bom, nas cadeiras básicas, né, eu acho que era a anatomia, né? Porque você entender como é que é o corpo humano, uma coisa é você estudar no livro, e outra é você ver a peça, você estudar onde estão os órgãos, como é que funciona. Isso aí é mágico, né? Uma coisa celestial, né? E agora, obviamente, eu dentro, como eu te falei, eu ia começar como ortopedista, eu dava plantão voluntário, eu vivia enfiado, era rato de hospital. Eu saía da sala de aula, eu ia dar plantão à noite para ver os médicos brilhantes trabalhando, querer aprender. Eu fiz isso durante 2, 3 anos na ortopedia. Mas eu fui me envolvendo com a cirurgia e algumas pessoas foram me chamando, e aí eu peguei um gosto muito grande. Então acho que a minha maior área, que eu sou apaixonado até hoje, é a cirurgia do aparelho digestivo. A Santa Casa, normalmente elas são 100 alunos, né? E como a gente vai trabalhando por módulos, cada um vai trabalhar numa área diferente ou numa especialidade diferente, a gente durante os 6 anos acabava nem se encontrando muito, porque um de repente estava na psiquiatria, outro estava na clínica médica, outro estava na cirurgia, né? E para fazer o encontro dos 100 nem sempre era possível, né? Mas tinha um grupo, sim, que a gente ficava sempre junto, que fazia parte, que me acompanhou no todo o internato, né? Que era uma turminha bem bacana. E essa turma hoje está muito bem, assim, estruturada profissionalmente, a gente se vê ainda nos hospitais, a gente conversa, bate papo, e é uma turma que é ímpar, né? Assim, muito bacana. Se eu falar um nome, eu estaria sendo ingrato com todos, porque é muita gente, né? Todos eles aí são muito bacanas. A Santa Casa tinha muito isso do professor vir buscar o aluno, né? Então eles entendiam que determinado aluno era para alguma especialidade ou não. Isso eu acho muito bacana, porque eles de uma certa maneira iam nos orientando. Por exemplo, o Dr. Aldo Delori, ele me ajudou muito, então ele me chamou para trabalhar na equipe dele. Eu tinha 18, 19 anos, já entrava em cirurgias de hérnia, gastrectomias, né? Eu era instrumentador, então a gente começava né? Começava instrumentando, depois ia passando o tempo, ia virando primeiro auxiliar, né? Segundo auxiliar, terceiro auxiliar, segundo auxiliar, primeiro auxiliar, até depois formar e virar membro da equipe. Mas ele me ajudou muito até a entender o que era a cirurgia. O próprio Dr. Samir Haslan me convidou várias vezes para participar em algumas cirurgias com ele, e foram grandes motivações, né? Então eram cirurgias desafiadoras, eram cirurgias grandes. A Santa Casa recebia gente do Brasil inteiro, eram casos difíceis que ninguém queria operar, né? E foi mágico, né? Então toda essa oferta de pacientes, essa oferta de professores nos chamando, que determinou a minha escolha por fazer cirurgia. A maior gratificação é assim, você ver o que você escolheu alguns anos atrás,
que você conseguiu chegar onde você queria, né? Então a faculdade faz a diferença, né? Então eu acho que quando você escolhe uma faculdade de nome, de peso, e você consegue aproveitar todas as ferramentas que essa faculdade dá, eu acho que a coisa mais gratificante é você hoje dominar o que você faz. A coisa mais difícil é quando você... nós temos casos desafiadores e tal, mas assim, a grande maioria das situações que a gente vive hoje, elas são muito fáceis de serem resolvidas. Elas são fáceis porque a gente teve uma base boa. Então, quando você tem uma base boa, 80% dos seus problemas técnicos ou profissionais estão resolvidos. Os 20% você vai ter que estudar, vai ter que pesquisar, vai ter que conversar com outras pessoas, vai tentar solucionar o problema. Então, eu acho que o que é mais assim, gratificante, eu acho que é você ter escolhido a faculdade certa e ter feito todo esse caminho e chegar onde a gente chegou e ver assim, os resultados, né? Não tem a coisa mais gratificante do que você tratar alguém, porque a pessoa, quando ela procura, principalmente um cirurgião, ela está entregando o corpo dela para você, ela está desprotegida, ela está indefesa, ela está confiando no seu resultado. E a medicina ela é feita de múltiplas variáveis, ela não é feita só do brilhantismo do cirurgião. Mas o cirurgião com capacitação e formação ampla, ele sabe escolher a indicação certa, se o doente é cirúrgico, ele não é, qual a técnica melhor, qual o momento certo e o resultado final. Então a cirurgia, ela começa com começo, meio e fim. Então toda essa estrutura que a gente teve anos atrás repercute agora, e isso é a coisa mais gratificante do mundo. Você ter segurança na hora de indicar uma cirurgia, você ter uma segurança de estar fazendo a coisa certa, né? E o sorriso das pessoas quando elas voltam, né? Isso aí é impagável. Você curar uma pessoa, você transformar a vida dessa pessoa. A gente no dia a dia, na correria, a gente nem percebe o quanto que a gente influencia as pessoas e quanto que a gente vai deixar uma marca na vida dessas pessoas, né? E a Santa Casa, ela sempre foi muito exigente nesse sentido, de você ter uma formação ampla, você ser ético e gostar do que você faz, né? Então, essa coisa é mágica, né? Então, eu acho que isso é a coisa mais gratificante na minha profissão, é você hoje ter as ferramentas certas, porque você foi plantando e está colhendo agora e está tendo sucesso nessa colheita, né? Eu acho que os maiores desafios atuais são vários, né? Então, hoje a medicina está mudando muito rapidamente com várias tecnologias. Nem sempre as tecnologias mais modernas são as melhores, então muita coisa que começa acaba não vingando, né? Então a gente tem que ter o bom senso de não ser muito precipitado nas escolhas. Então, tomar cuidado, usar o bom senso sempre e sempre usar a ética e o conhecimento nas escolhas, né? Não é por modismo, mas sim por estatística e resultado. O segundo desafio é a maneira como a medicina foi posta. Quando eu comecei, o relacionamento médico-paciente era uma coisa mágica, né? O médico falava às vezes até pouco, mas o pouco que ele falava, o paciente ele confiava plenamente, né? Então a gente tinha entre aspas, né, uma situação como se fosse um Deus, né, para o paciente, que é um erro, né, porque ninguém deve pensar assim. Mas havia uma facilidade de tratamento, de cuidado, né? Não havia uma preocupação que a gente tem hoje. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de relacionamento, porque teoricamente as pessoas talvez lerem alguma coisa no Google, elas acham, a gente estuda dia e noite e não consegue saber tudo. Imagina alguém que olhou no Google, né, e que são informações difíceis, situações em que as próprias seguradoras, que na minha época não tinha, ainda eram poucas, hoje as pessoas necessitam do seguro para poder fazer suas cirurgias ou do SUS, então as negativas, né, de a gente não poder usar todos os recursos que a gente poderia e as dificuldades econômicas envolvidas, né, uma pressão de mercado muito grande. Outra situação
as situações advocatícias, né, de processos, então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente faz, existem essas dificuldades, então quando a gente faz uma cirurgia bem embasada, bem dentro do que se diz a ética, a gente está super bem protegida, mas mesmo assim existem pessoas que por lerem no Google ou por não verem o médico mais como aquele Deus, ou ele acha que a pessoa, se qualquer coisa que dá errada, ele acha que é culpa do médico, e são múltiplas variáveis, né? Então a importância de ter que falar, conversar, explicar, orientar, um monte de papéis que não existiam antigamente. Hoje você tem que fazer papel com termos, consentimentos, orientações para se proteger profissionalmente. Então muita gente pergunta assim, por que você vai fazer uma cirurgia às vezes de câncer que você fica 10, 12 horas operando, se o doente às vezes pode complicar, ter uma embolia, pode ter uma trombose, ter uma fístula e ele pode te processar depois, porque a gente chama profissão. Então eu acho que o amor à nossa profissão ainda nos faz continuar fazendo o que a gente faz, mas está muito difícil, né? As pessoas estão muito difíceis, né? E eu acho que essa situação de relacionamento, eu acho que é a fase mais difícil. A parte tecnológica é gostoso porque você não fica num ninho de conforto, você é obrigado a estar sempre se renovando, mas essa parte de transformação social, as pessoas estão desrespeitosas com a sociedade, desrespeitosas com os professores, desrespeitosas com médicos e com outras pessoas, é muito difícil, né? E a gente mexe com situações que as pessoas estão doentes, né? Então, pior ainda o relacionamento, que as pessoas estão fora do seu prumo, né? Então, acho que o grande desafio hoje é como eu vou tratar esses pacientes, como é que eu vou me relacionar e como é que eu vou me proteger de não ter problema com esses pacientes. A grande maioria das pessoas entram na medicina achando que vão ficar ricas, vão ficar famosas, que elas vão ter um reconhecimento, e não é isso, né? Como jogadores de futebol, né? Poucos vão ter isso, como em outras áreas também. Então, eu acho que a pessoa tem que entrar primeiro por amor, gostar daquilo que faz. Segundo, gostar de estudar e estar sempre se atualizando. Essa é a coisa mais importante. E não correr atrás do dinheiro. O dinheiro vem com o seu sucesso e pelo seu amor. O sucesso o dinheiro é a coisa secundária, tá? Se você correr atrás do dinheiro ou tentar fazer coisas que estão na moda, ou porque você acha que é aquilo que vai te remunerar mais, talvez você tenha problemas. Mas agora, quando você faz a coisa certa, porque você gosta do que você faz, você tem paixão por aquilo, eu acho que é o grande sucesso. Para mim foi difícil, né? Eu estou há algum tempo fora aqui da Santa Casa. Quando eu estava entrando aqui, eu trabalhei muitos anos aqui na UTI também da Santa Casa, né? Que foi para mim uma bela de uma formação. Então, além de cirurgião, eu fiquei 17 anos na terapia intensiva, que era uma UTI generalista, né? Então a gente via todos os casos, né? Desde cardiologia, neurologia e outras coisas mais graves, onde eu peguei uma mão violentíssima, né, e com pacientes de alto risco e gravidade, e eu cheguei a ver tudo, né, do comportamento do ser humano, desde o comportamento do médico com os casos difíceis, o comportamento do paciente num caso difícil, os familiares tendo que entender uma situação difícil, e para mim foi uma baita escola. Então, quando eu entrei aqui pelos corredores hoje, deu um friozinho, como o mesmo friozinho quando eu tinha 17 anos de idade. Hoje eu estou com 52, vou fazer 53 e ainda me bateu um friozinho. Isso é paixão, né? Então é um negócio assim que a gente não esquece. E é muito marcante, né? Todos os professores, eu tenho um excelente relacionamento, eu tenho um bom relacionamento com meus antigos colegas aqui da época da faculdade. E assim, não tem uma palavra, não dá para explicar, porque isso aí é um sentimento de gratidão, né? Pelo que eu consegui aqui estudando, pelo auxílio que eu tive dos professores e por eles terem sido um belíssimo exemplo para mim, que eu trago até hoje na minha vida, né? Vocês viram que eu cheguei agora, eu estava com o Aldo Delore, né? Ele chorou, eu chorei, eu abracei ele, beijei, então não é normal, né? Você vê que é coisa mesmo de paixão, né?